descristianizado, reanunciar Jesus. Esse é um grande desafio. E reanunciar sem a pretensão de pensar que a sociedade todinha é cristã. Não é. A sociedade todinha não é cristã, não é católica, a gente tem que baixar a bola. E a gente tem que enquanto a gente quiser uma igreja de multidão, a gente vai baixar, vai fazer queimão da qualidade da verdade do Evangelho. Não. O Evangelho deve ser pregado a todos. Deve ser pregado com bom humor, com benignidade. Não é de cara feia colocando o povo do inferno. Veja, não é Evangelho dizer ou se converte ou vai para o inferno. Isso não é Evangelho. Isso não é boa notícia que eu vou para o inferno. Isso é um anti-evangelho. Não, o evangelho é mostrar a beleza de Cristo, mas falar de Cristo, professor. Às vezes a gente tem errado, pisado na bola, porque a gente quer pregar para o mundo obrigações sociais ou pessoais antes de falar de Cristo. Como é que eu posso exigir que um moço seja casto e tenha um namoro casto, se ele não tem uma experiência de Cristo? Como é que eu posso exigir que um casamento seja indissolúvel para aquele casal, se aquele casal não fez uma experiência de Cristo? Porque está no direito canônico? E quem liga para direito canônico? Então, o que me segura na vida, o que faz com que eu seja fiel, é o amor a Cristo. Então, o grande desafio é reanunciar a nosso Senhor. É entender que o Evangelho não pode ser suposto, tem que ser proposto. Eu acho que a igreja ainda supõe muito que o pessoal está evangelizado. Teoricamente não, mas na prática a gente fica supondo. Entende? É tão interessante quando a gente diz assim, buscar os católicos que estão longe. Não são católicos. Coitados, só tem o nome, foram batizados e mais nada. Nada é reevangelizar mesmo. Pior do que do zero, porque do zero a pessoa está zeradinha. E agora não é do zero, a pessoa pensa que sabe, tem um bocado de preconceito com a igreja e não sabe nada. Então é desfazer o preconceito, é recuperar tudo. É que há 2000 anos atrás, isso é importante, um de nós, Jesus de Nazaré, que viveu entre nós, que chorou, sorriu, sentiu a solidão, teve medo da morte. Um de nós, Jesus de Nazaré, que se dizia o Messias de Israel, morreu de morte violenta, vergonhosa, e venceu a morte. Essa é a coisa. 2 dias depois, ele apareceu glorioso. Fez daqueles 12 covardes, 12 corajosos. Fez daqueles primeiros cristãos toscos, homens e mulheres cheios de convicção. O que tem de importante mesmo é isso. A morte foi destruída. A morte foi vencida. E por isso a nossa dor, o nosso sofrimento, o nosso medo, a nossa solidão e a nossa morte. Tudo isso tem um novo sentido. Cristo ressuscitou. Cristo ressuscitou, está vivo, vivo. E nós podemos escutá-lo vivo e sentir o nosso coração arder na sua palavra. E nós podemos comungar com ele na Eucaristia. E nós podemos encontrá-lo, mas senti-lo quando a gente está junto no amor do seu Espírito Santo. Isso muda tudo, professor. Quando a gente experimenta isso, a gente é embriagado de uma santa loucura. Os santos nenhum tem juízo. Todo santo tem uma boa percentagem de doidice. É a doidice da embriaguez do Espírito Santo. É a embriaguez sem vinho. São Paulo diz, embriagai-vos não com vinho, mas com o Espírito de Deus. Porque sabem disso. Tudo muda, professor. Aí nem a morte, nem a vida, tudo muda. Tudo muda. Porque a gente sabe que nada nos poderá separar do amor de Cristo. Sinceramente, professor, nada é mais importante do que isso. Por isso que eu estou nesse ramo, que o senhor está nesse, e que a gente sabe. Agora, pode fazer uma pergunta difícil? Diga. Por que ele apareceu primeiro para uma mulher e não para um homem? Aí está no segredo do coração de Deus. Aí deixou nós de lado. Que dá a sua graça a quem quer e faz como quer. Mas nosso Senhor que a Madalena tinha que nós não temos? Uma coisa de certeza tem aí, não é? Nosso Senhor quebra as nossas expectativas. Escolheu pastores. Pastor, pela lei judaica, não podia ser testemunha. Os rabinos não aceitavam. Porque pastor é feito pescador, contava muita história de Trancoso.
Então não adiantava ver. E Jesus escolhe os pastores, o Senhor escolhe os pastores para receber o anúncio, né? Mulher não valia como testemunha. E o Senhor escolhe as mulheres, a começar pela Madalena, para ser apóstola dos apóstolos, como dizia São Gregório Magno. Será que é porque ela foi a que mais amou Jesus? Sim. É uma questão de amor também. Não é? É uma questão de amor. A gente sente que essa mulher ama. A gente vê como ela está ao pé da cruz e como ela teima em ficar junto ao túmulo, teima em não sair. De tão amorosa, de tão saudosa, de tão apaixonada. Não é? É também uma questão de amor. Quando nos decepcionamos com as pessoas da igreja. Porque a gente ama a igreja. Nunca amem a igreja por causa da igreja. Eu não amo a igreja por causa da igreja. Se eu amasse a igreja por causa da igreja, já tinha deixado. Eu amo a igreja por causa de Cristo. Porque ela é de Cristo. Porque Cristo fundou a igreja. Porque Cristo está presente nela. Quem sou eu? Se Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Se Cristo disse que estaria para sempre com ela. Se Cristo no Apocalipse a mostra como a coisa mais linda do mundo. A Jerusalém que desce do céu. Toda vestida, toda ornada como uma esposa para o seu esposo. Como eu não vou amá-la? Se essa igreja com a gente, comigo, com o Senhor, veja, com esse pessoal aqui tão cheio de falha, se essa igreja me deu Jesus, me deu o batismo, se eu nasci do útero dela, se eu nasci para o colo dela, se a maior alegria que eu tenho de ser cristão e ser ministro de Cristo eu recebi dela, se ela me dá a Eucaristia, como não amá-la? Ela me dá Jesus, e Jesus é tudo que eu tenho na vida. Sem Ele, o que é que eu vou fazer da vida? E o que é que eu vou fazer da morte? Então, e é na igreja que a gente vai viver a vida eterna, né? Porque a igreja, afinal de contas, é o corpo. A igreja começa aqui Místico e corpo será de plena no Cristo. céu. Né? A igreja, o Senhor perguntou, aqui a igreja é semente do reino. Lá, reino e igreja serão uma coisa